Tipo, hoje, se você for em qualquer lugar do Brasil, qualquer cidade que você for, e perguntar pro cidadão quem que é seu representante aqui, o que que ele faz, você começa a encontrar indícios que você pode investigar que vai ter corrupção naquele lugar. Qualquer canto do Brasil, qualquer canto. Eu tenho um amigo que mora no Piauí, lá no Piauí tem a família Nogueira faz algo lá. Lá na Lagoas tem a família de outro também que faz alguma coisa lá. Em Minas, você tem na nossa cidade, você tem um deputado que no primeiro mandato dele quase não se elege, beira 30, 40 mil votos. No segundo dele, ele já é eleito com 200 mil votos e sem ninguém saber o nome desse cara. Você pode investigar aí, que você vai encontrar coisas aí. E a gente deixa passar, eu não sei o que aconteceu, a gente normalizou. Agora há pouco a gente tava falando, 2026 provavelmente o Congresso vai ficar mais à direita do que já tá agora. Aonde que a esquerda errou? Onde que a gente tá errando? A gente tá errando em muitos aspectos, eu diria. A gente acerta em alguns e erra em outros. Mas eu acho que principalmente em não questionar profundamente a estrutura que organiza, que autoriza que esses caras sempre saiam ganhando, que esses caras sempre cresçam em poder político e em poder econômico. Que eu quero dizer, acho que se optou por uma linha de conciliação e de não enfrentamento com esses setores, que envolve principalmente fazer com que eles tenham acesso àquilo que são os recursos públicos e não só através de emendas parlamentares, que é também importante porque é 1/3 hoje praticamente do orçamento brasileiro. Mas, por exemplo, de controle sobre órgãos e empresas públicas que são fundamentais para o funcionamento de serviços e da vida. Caixa Econômica Federal, por exemplo, hoje tem uma série de cargos que foram nomeados pelo PP e pelo Arthur Lira, só um exemplo. Nas estruturas públicas que tem nos estados, né? Ou seja, tem o órgão federal e tem o órgão federal local. Também essa turma do Centrão tá toda lá. Mas eu acho que para além dessa questão financeira, orçamentária, que organiza na prática a vida das pessoas, tem lugar, a gente tem relatos que ninguém consegue uma consulta ou uma cirurgia no SUS se não tiver a autorização desse ou daquele outro parlamentar para fazer. Peraí, gente, tá falando do SUS, sabe? Assim, olha o grau de distorção. E isso organiza a vida do povo trabalhador, do povo brasileiro, num nível que o poder passa pelaquela figura. Então, ele acaba se perpetuando e se multiplicando. Então, a gente tem esse aspecto orçamentário. Mas eu acho que tem um segundo que é político e ideológico, assim. A gente não vê muitas figuras, mesmo na esquerda, fazendo essa disputa ideológica. Assim, o que a gente defende? O enfrentamento ao capital mesmo, eu diria, né? De dizer que, bom, enquanto a gente ficar sob a égide do ajuste fiscal, ou seja, tem que enxugar as contas públicas, vai seguir tendo dinheiro para o pagamento da dívida pública, o grande empresariado brasileiro, e aqui eu não estou falando de quem tem um negócio, uma padaria, que vive ali, né, dando ajuste nas próprias contas para conseguir sobreviver, para ter o ganha-pão da sua família. O grande empresariado é aquele que não paga imposto, que não tem as suas fortunas taxadas, que vive de especulação no mercado financeiro. Essa turma é quem consegue ter lobby sob o Congresso Nacional, é quem ganha dinheiro, é quem abocanha a fatia que o povo trabalhador produz. Eu não sei, eu vejo pouco essa disputa ideológica mesmo, ser feita, assim, no Brasil. E, claro, aí tem as discussões de sempre, né? O abandono, talvez, de um trabalho de base mais consciente, permanente, que isso é fundamental, né? Você estar presente na vida das pessoas faz toda a diferença para que você tenha mais capacidade de organização política ou mesmo eleitoral. Isso é uma crítica que muita gente faz e é uma crítica real mesmo, né? A direita e a extrema-direita têm formas sofisticadas de estar presente na vida das pessoas. Uma delas é pelas igrejas, porque as igrejas, elas dão
muitas coisas para as pessoas, mas elas dão uma vida em comunidade, elas dão um sentido, dão um afago, uma esperança, e esses nossos espaços de enraizamento na vida do povo, assim, são mais frágeis do que hoje e menos potentes do que a extrema-direita tem. Por isso, a ocupação das redes sociais, a disputa de redes é tão fundamental, porque a turma passa o dia, né, assim, claro, quando não tá trabalhando, às vezes trabalha aqui também, mas isso aqui é muito presente, na verdade. Por isso que isso é tão... Claro, tem o limite que é o controle das Big Techs. A gente citou o Jones Manuel, a gente vai citar de novo. De uma hora para outra, a rede dele foi derrubada, e aí o instrumento que ele tem de disseminação de informação, né? Porque alguém caiu. Mas, ainda assim, tem que disputar a ideia, senão parece que só tem um lado da história contando tudo o tempo inteiro, né? É uma percepção minha, vendo o que você acabou de falar, que você tem a extrema-direita que cresce lá dentro, e o Cabeleira perguntou se você não tem medo de que isso aumente, e sim, você tem esse medo. Mas você me falou aqui de vários outros participantes ali que nem rosto tem. Eles são invisíveis, eles estão ali e ninguém conhece a opinião dessas pessoas. Vocês não acham que vocês são manipulados? Eu digo vocês colocando a esquerda e direita. Porque um fica preocupado em acusar o outro e brigar com o outro. E vocês são minoria lá dentro. A esquerda não é maioria e a direita não é maioria lá dentro. Não é um interesse maior dessas pessoas sem rosto se manterem lá mais que vocês mesmos? Tanto esquerda e direita estão brigando um com o outro para manter quem realmente manda lá dentro lá eternamente? O mal maior não é essas pessoas sem rosto lá dentro? Não são essas as pessoas que realmente são os vilões que manipulam tudo ali dentro? Eles não estão usando a esquerda para brigar com a direita para se manterem lá o tempo todo? Olha, eu acho que é uma excelente reflexão a que você está fazendo, assim, e tem todo sentido. Vou dar um exemplo mais concreto, assim. Teve esse sequestro da mesa diretora essa semana, que foi feita pela extrema-direita, pelos bolsonaristas. A principal pauta era a anistia, o impeachment do Alexandre de Moraes, ou seja, era uma pauta deles, que não é um interesse, assim, do Brasil, em tese, nem desses parlamentares poderosos aí que você identificou, até concordo, mas estão preocupados com outras coisas, com seus negócios, com o seu poder, mas que vê nesse setor da extrema-direita um aliado muito útil. Porque, veja, essa grande fórmula que eles encontraram agora de modificar o foro privilegiado, para esses caras que fazem esquema, negócio, é ótimo. Porque daí eles podem talvez eles tenham uma relação mais simples com esses juízes de primeira instância, sabem que aquilo que o Supremo está endurecendo, e vai endurecer cada vez mais, porque o Congresso, de maneira geral, está se botando em confronto, então a pessoa vai reagir, vai endurecer, não vai ceder. Pode ser diferente se tirar da mão daqueles que hoje estão ali investigando esses esquemas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: claro, eles são os donos do poder, mas sem dúvida a extrema-direita é útil para esses que são os donos do poder. E, em última instância, eles se aliam porque eles têm o mesmo interesse de classe, ou seja, têm o mesmo projeto liberal de ajuste fiscal, de isenção pro andar de cima, de não querer que se taxe as grandes fortunas, por exemplo, que se avance com uma medida progressiva para a população brasileira. Mas eles também se aliam nos interesses do ponto de vista de negócio mesmo, de esquema, esqueminha, esquemão que eles fazem Brasil afora. Porque acho que, como hoje não há ainda que tentem, mas uma figura ali do centrão ou da direita liberal clássica brasileira, eles perderam muita força, né? Antes, você lembra, era Dilma contra o Aécio, Lula contra o Serra, contra o próprio Alckmin, que hoje é o vice-presidente da República. Vocês verem o giro, né? Que houve na política brasileira. O PSDB praticamente, que era aqui em São Paulo, pelo menos o muito forte, que era quem polarizava as eleições nacionais, o PSDB morreu, os principais quadros saíram, você nem sabe direito, você sabe do Aécio Neves que continua ali, de resto eu não sei muito bem, assim, ninguém, na Câmara mesmo, zero expressão. Hoje é o bolsonarismo como uma força política, né? A direita hoje é a extrema-direita. Quem mobiliza o povo, quem fala com o povo, quem tem figura pública, a porta-voz são eles. Então, eu acho que
é uma dupla, é uma combinação, assim, dos dois segmentos. Acho que socialmente é a extrema-direita que precisa ser combatida, até porque não é um projeto só no Brasil, né? Eles estão no mundo, eles estão operando mundo afora. Eles têm o Netanyahu fazendo um massacre na Palestina, tem o Trump utilizando esses idiotas úteis brasileiros para ter o teu projeto hiperimperialista, se é que dá para criar essa nova nomenclatura, porque é uma nova fase, né, que ele quer avançar outras fronteiras e outra forma de dominação e de relação econômica. E tem esses caras que na hora do vamos ver, coadunam com o Bolsonaro, votam. Bolsonaro, digo, considerando que foi a última eleição, né, mas tão junto, e que se tiverem condição para aprovar a anistia, vão, porque eles também não querem minimamente setores progressistas ou de esquerda, porque eles têm um outro interesse de classe mesmo, né? Eles não vão dar brecha.